Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, seguindo de onde exatamente onde nós paramos, vou apagar aqui, tá? As coisas que a gente fez na aula passada. Já estamos devidamente batizados com Hello World. A maldição da programação não cairá sobre nós. Vou clicar aqui sobre esse componente de texto e vou deletá-lo, deixando somente o document on red, né? Ou o on red aqui, né? Que é o cifrão W on red. Esse cifrão W, reforçando aqui o que eu falei na aula passada, ele tem a referência de que você chame o documento Wix, né? O documento Wix pronto. Então isso aqui é executado toda vez que o documento está pronto. Isso aqui que eu quero dizer, todo esse espaço que está entre chaves, né? Então, mas com calma você vai entender isso um pouco mais à frente com mais clareza. Por hora, a gente vai falar sobre um conceito que é fundamental no JavaScript, que é o conceito de variáveis, tá? Variáveis e constantes. Vamos já entender a diferença entre elas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu gosto muito de ilustrar as coisas que eu falo utilizando o Paint, né? Nosso bom e velho Paint. Eu vou ilustrar para você aqui o seguinte: imagina não, de fato você tem uma memória RAM na sua máquina, certo? E a sua memória RAM, ela tem diversos espaços dentro dela, certo? A sua memória RAM tem diversos espaços dentro dela. Vamos imaginar que, né, esses quadradinhos aqui, ó, são os diversos espaços que você tem na sua memória RAM, ok? De tamanhos variáveis mesmo, porque os programas eles ocupam tamanhos diversos, tá? E esses espaços, eles têm cada um deles um endereço próprio, tá? Cada um deles um endereço. Vamos dizer que esse aqui é o endereço x1, né? Esse aqui é o endereço x2, isso aqui não importa muito pra gente, ok? Eu vou fechar isso aqui e agora você vai vir para o conceito de variável comigo. A gente tem duas maneiras de escrever variáveis no Velo aqui, né, no JavaScript. Eu coloco a palavra reservada var, tá? E aí eu dou um nome que eu quiser. A única regra é que eu não comece por um número, que eu não comece por um caractere especial, né? E o único caractere especial que a gente pode usar é o underline, tá? Acho que começar por um caractere especial a gente só não pode começar por número, tá, gente? Isso aqui é coisa do beabá da programação, tá? Então, por exemplo, eu vou dar o nome dessa variável aqui, variável nome, tá bom? Então a gente acabou de criar uma variável nome. Na prática, o que a máquina está fazendo é criando, né, um endereçamento de memória, tá? E do jeito que a máquina faz ali, codificando aquilo que a gente chamou de nome, essa variável ela tem um tamanho aqui e note, é um tamanho variável. Por que é um tamanho variável? Porque a memória ela pode se expandir ao longo do uso do programa. Então ela começou vazia, né? Mas ao longo do programa ela pode ficar, ó, gigantesca, né? Aquela nossa variável nome que a gente criou, tá bom? Então esse é o conceito de variável, tá? Então a gente já parte desse conceito aí de variável. Deixa eu fechar aqui. No Paint eu não tenho muita mobilidade, melhor se eu abrisse até um outro editor, né? Mas o conceito aqui foi passado, beleza? Vou fechar o Paint aqui, tá? Eu vou abrir o Fireworks aqui, mas a gente vai ver uma outra maneira enquanto o Fireworks abre, que existem duas maneiras de você declarar variáveis no Velo aqui. E a segunda forma é usando a palavra reservada let, né? Então poderia ser let nome, logicamente que vai dar erro aqui, tá? Aí você me pergunta qual a diferença, né, de eu declarar a variável let e a variável, né, com var. A diferença é a diferença de escopo, tá? A variável let ela consegue entender, ela tem uma função de estar somente dentro de escopos. Você vai ver isso aqui mais para frente, mas isso aqui é um if. Por exemplo, se nome for igual, né, a Carlos, né, por exemplo, isso aqui é um escopo, certo? Dentro desse processo aqui, ó, por exemplo, se Carlos é igual a Carlos, pronto, uma coisa óbvia, né? Tudo que a gente tem aqui entre chaves,
né? A gente pode chamar isso aqui de escopo. Então isso aqui é um escopo de bloco, tá vendo? Isso é um escopo de bloco. Se eu declarasse, por exemplo, let nome aqui fora, o escopo dela seria todo o documento. Se eu declarasse aqui, ó, let nome, o escopo seria somente o bloco onRed, tudo que está dentro do bloco onRed. E se eu declarasse dentro desse bloco aqui, ó, o escopo seria somente aqui dentro, né, desse fluxo de código. Já a palavra reservada var, ela não tem essa especialidade, ela é geralzona mesmo. Ela tem sempre um escopo geral, tudo bem? Então a diferença basicamente é escopo. Basicamente você não vai se preocupar muito com isso, tá? Então a gente já entendeu que uma variável, né, ela é uma alocação criada dentro do sistema, né, uma alocação dentro do sistema. A gente tem o nosso pente de memória, ele vai ficar preto aqui assim. E aí dentro do nosso pente de memória, a gente vai ter diversos espacinhos. E quando eu crio uma variável, né, eu defino que o endereço existe e ao longo do processo esse endereço ele pode variar de tamanho, né? Por isso o nome variável. Então a gente vai ter aqui a var nome e a gente também tem as constantes. É uma boa prática de programação, tá? E a palavra reservada para declarar uma constante é a palavra const. É uma boa prática de programação escrever constantes com letra maiúscula, tá? Não é uma obrigação, mas é uma boa prática. Sei que ele não aceitou o nome aqui, mas eu vou dizer aqui e-mail, tá? Const e-mail. Aí ele vai dar um erro aqui, porque ele está dizendo, ó, que a variável e-mail tem um valor implícito, né? E e-mail foi declarado, mas nunca foi usado, né? Então eu não posso deixar e-mail em aberto. Eu preciso sempre dar um valor para ele, né? Eu vou botar aqui carlos@mail. Isso aqui é uma das prerrogativas de uma constante, agora ela ficou certinha, certo? Então quando ela for criada na memória, ela vai ser, eu vou até trocar a cor aqui, ela vai ser criada num tamanho estático, né? Assim, ó. E ela não vai mudar desse tamanho aqui, certo? Para a gente entender o que é uma constante. Se eu tentar aqui embaixo dizer que e-mail é igual, né, a João, você vai ver que já está dando um erro ali, ó, certo? Então as constantes não mudam de valor ao longo da execução de código, tá? Enquanto eu posso dizer aqui que nome é igual a João, tá? Depois eu digo que nome é igual a Pedro, entendeu? E o que vai valer pra gente, se a gente botar um console.log aqui em nome, é o último que a gente colocou, certo? Então o último valor passado para a variável aqui é o valor, né? É o valor que ela vai ter dentro, ok? Então uma variável permite que a gente sempre expanda, diminua, né? Depois deixe ela vazia de novo, o nome é igual a undefined. Novamente ela foi zerada aqui, né? Então uma constante, isso aqui não pode acontecer. Uma vez declarada, ela é definitivamente declarada, ok? Então esse conceito de variáveis e constantes, tá? Lembrando que tanto variáveis quanto constantes podem receber qualquer coisa dentro dela, qualquer coisa da programação, tá? A gente vai ver isso mais ao longo do tempo. Nessa aula eu só quero que você entenda esse conceito de como variáveis e constantes estão sendo enxergadas pela máquina, tá bom? E aí a gente finaliza por aqui.